Olá, amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu do canal História Ciência. Dando continuidade ao tema que eu tratei no meu vídeo anterior, eu vou tentar falar um pouco mais sobre essa questão de democracia, mas eu vou envolver uma polêmica antiga, bem antiga, né, diga-se de passagem, mas que eu via muito falar, né, e eu sempre tive curiosidade de pesquisar e eu pude pesquisar hoje. Olhei em vários vídeos do YouTube e vi que não era, pelo menos pelos vídeos que eu assisti no YouTube, eu assisti mais de um, diga-se de passagem, assisti a 5 vídeos do mesmo personagem e não encontrei nada do que afirmaram, né, que ele teria dito. Ficou mais aquela coisa assim, uma pessoa falou que esse artista disse isso, passou para outra pessoa e foi passando para outra e de repente todo mundo chegou à conclusão que ele disse uma determinada coisa. Sobre essa minha crítica sobre essa questão da democracia, que a gente fala constantemente em democracia, e eu citei os livros de O Pensamento Vivo de Lenin, onde Lenin falava do perigo que Stalin ameaçava ao Estado soviético, né? Pois como eu já expliquei no vídeo anterior, o Estado soviético desfrutava de um grande avanço tecnológico, melhorias na alimentação do povo, e com a morte de Lenin Trotsky, que seria o camarada que ia dar continuidade a isso, veio Stalin, passou a perna, implementou uma forte ditadura, fazendo com que muitos adeptos do comunismo, né, da esquerda acabassem abandonando essa ideia ou tentando fazer um novo comunismo, uma nova ideia de comunismo, como o historiador Edward Palmer Thompson. Aí se tem um outro livro de ficção científica, uma literatura, um tanto sombrio, mas embora seja uma ficção, ele traz certas coisas da realidade. Como pouca gente sabe, mas na Segunda Guerra Mundial, tanto os soldados nazistas, né, o Império Nazista, o Império Fascista da Itália, né, e o nazismo na Alemanha, eles faziam aquela pregação do culto do super-homem, da raça pura, e existia realmente muitos objetos de testes para a criação desse super-homem. E os soldados eram submetidos a vários tipos de drogas, né? Algumas até novas para a época, para deixar aqueles homens super fortes, belos e tudo mais. Mas isso não foi só a Inglaterra. Os Estados Unidos fez, a Inglaterra fez, os aliados fizeram. Todos estavam compartilhando essa ideia do super-homem, o super-humano, né? Não é o super-humano de Nietzsche, né? Que o super-humano que Nietzsche fala é aquele ser que consegue superar a aflição da religião pelo uso da razão, né? Que é a questão de não estar dependente de um dogma religioso. Mas aí os nazistas subverteram isso aí com a ajuda da própria irmã do Nietzsche. E o que Darwin fala, como eu já falei em outros vídeos da seleção natural, não tem nada a ver de uma raça superior, mas esse pessoal eugenista conseguiu modificar, né, as ideias dele para que muita gente pensasse que Darwin era um cara a favor do racismo, da uma raça pura, que ele era totalmente contrário. Mas o filho dele, sim, apoiou essa ideia e ajudou Winston Churchill, na Inglaterra, a promover essas políticas, né, de eugenia e eutanásia. Isso não era só na Alemanha, isso é uma coisa que tinha na Europa em como um todo. É, Voltando ao livro, gostei do Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, no meu vídeo anterior. Apesar de ser uma obra de ficção, ele retrata muito bem como as elites políticas, né, e econômicas desse período investiram muito dinheiro em pesquisas para fazer esses soldados, essa ideologia. Eu não estou falando aqui de teoria da conspiração, esquece os vídeos de teoria da conspiração, estou falando aqui de fatos reais. Se você ler, né, aquele livro que eu mostrei, As Aventuras na História, né, que é um livro que tem vários jornalistas, está no meu vídeo anterior, a imagem dele, vocês veem aí. Eu fiz até um vídeo sobre o nazismo, falando sobre ele, de como essas políticas eram realmente, o pessoal acreditava nisso e seguia essas ideias.
Só que uma coisa que me deixa chateado também, e que no livro do Aldous Huxley ele fala muito bem isso, né? A gente tem uma falsa, né? Uma falta de senso crítico, mas vamos dizer assim, uma falsa noção de democracia, de liberdade, porque a gente tem a liberdade de comprar o que quiser, é, de gastar o nosso dinheiro da forma que quiser, às vezes com coisas inúteis, que só prejudica a nós mesmos. E nós confundimos isso com democracia. E a gente só, até o pessoal que aparece nas escolas, nas universidades, falando em democracia, vamos levantar a bandeira da democracia, vamos falar a liberdade de expressão, elas acabam censurando aquelas pessoas que têm um pensamento contrário a elas. Aqui no Brasil em particular, né, mas isso está em outros países também, mas eu vou focar aqui no Brasil, virou um fanatismo muito grande, tipo assim, você fala uma ideia que o camarada que é de direita ele já te vê como um esquerdopata, um petralha, uma coisa assim, e o cara que é de esquerda já te olha como um coxinha, um extremista de direita. O pessoal não sabe separar o bom senso. Quer dizer, uma pessoa que pode analisar os dois lados da moeda e dizer: a direita tem isso aqui de bom, isso aqui de ruim eu não quero. A esquerda tem isso aqui de bom, então eu quero. Agora ela tem isso aqui de ruim, eu não quero. Uma visão mais ampla, mais honesta, mais coerente, as pessoas não querem ouvir. Ou você é direita ou você é esquerda, ou você é coxinha ou você é petralha. É, virou essa modinha hoje em dia. E na questão do artista que eu estava falando, assim, eu concordo que assim, ele é um grande artista, um grande cantor, um grande compositor, mas eu concordo, ele é um cara um tanto arrogante com o público, como muitos artistas são. Boa parte desses artistas são arrogantes com o público, quando vão pedir autógrafo, quanto na participação dos shows deles. Já outros não, são carismáticos, alegres, divertidos, sabem se comunicar bem com o público, né? Isso varia de pessoa para pessoa, né? Cada artista, por mais bom que ele seja, sempre tem aquele que é bem arrogante, muitas vezes com o público, né? Com jornalistas, enfim, e outros que não, e outros que são legais, bacana. Tem aqueles que são legais, mas de repente estão num dia que estão muito estressados e acabam falando que não devem, né? E aqueles que são bem chatos, mas de repente estão num bom dia e falam bem educados, com repórteres, com o público e tudo mais. Mas no caso em particular desse artista que eu estou falando era Lulu Santos. Desde criança eu aprendi, né, pela minha família e posteriormente mais adulto pelos amigos, que Lulu Santos era um cara que não gostava de nordestinos, que tinha preconceito com nordestinos. E eu sei que em São Paulo, Rio de Janeiro, não só lá no Rio Grande do Sul, nos estados do Sul e Sudeste especificamente, tem um preconceito muito grande com nordestinos, realmente. Nordestino é visto só como o cara que lava o banheiro, né, da escola, que lava a rua, sendo que grandes intelectuais brasileiros, grandes humoristas brasileiros dos melhores, são do Nordeste, não só do Ceará, mas de Pernambuco, Alagoas, Bahia e enfim, de outros estados. Intelectuais, né, da literatura, da história e de outras áreas do conhecimento. Aí eu sempre fui ensinado assim. As músicas de Lulu Santos são muito boas, eu gosto muito das músicas dele, muito bonitas, muito românticas, faz a gente pensar. Mas sempre vinha aquele olho, pô, esse cara não gosta de nordestino, eu como nordestino me sinto ofendido. Então eu comecei a analisar assim, mas eu de repente eu vi algumas participações dele, né, com Gabriel Pensador. E naquela música de Gabriel Pensador, Racismo é Burrice, eu vou ver se eu deixo o link aqui dessa música. E deixo um link também numa entrevista que ele deu no Faustão, que eu acho que foi essa entrevista que gerou a polêmica dele gostar ou não de nordestinos. Creio que seja essa entrevista. Porque as outras entrevistas que eu vi não tinha nada demais. Era mais falando do trabalho dele em si. Então criou-se essa ideia. Mas pelo que eu vi na entrevista, ele criticou muito a música sertaneja. E eu dou razão a ele.
Eu não estou discriminando a música sertaneja em si. Tem muita música sertaneja boa. Apesar de eu ser roqueiro, eu gosto mais de um rock, de um rapper, principalmente o rock, o metal, o punk, né? É o estilo que eu gosto, é o estilo que eu sou fã. Pronto. Mas existe, as músicas sertanejas mais antigas, elas são muito boas. Não sou um fã, mas admito que são muito boas. O forró antigo, você pega Luiz Gonzaga, Dominguinhos, são muito bons porque trazem a figura do Nordeste, né, da seca, do pessoal que ia para esses estados do Sul, né, para sobreviver, pois a seca não permitia condições aqui, toda a politicagem coronelista, né, e a vivência do nordestino aqui no Nordeste quando ele ia para o sul do Brasil. Porém, o forró de hoje é só putaria, é só músicas, né, de baixo escalão. Eu não estou dizendo que no rock e em outros estilos não tem esse tipo de música, mas assim, alguns estilos superam outros, né? O funk nacional é um campeão disso. Aí como eu já citei o forró, e o sertanejo é aquela coisa, fugiu da raiz sertaneja, as músicas é só falando em bebidas alcoólicas, em tomar uma, ficar bêbado, é, sexo de forma promíscua e não tem uma letra, é, com todo respeito, não tem uma letra inteligente. Essa é a verdade. E hoje, no caso, é o que a gente chama desse sertanejo universitário, que não tem nada de sertanejo e as músicas é só isso. Quando não é falando de gaita, o cara que botou a gaita na namorada, a namorada que botou a gaita na namorada, enfim, é só isso as músicas. E eu entendi a crítica que ele fez sobre a música sertaneja. Ele não quis falar do sertanejo original, que realmente tem aquela raiz naquela música do povo sertanejo em si, da zona rural. Ele quis falar dessas modinhas que se intitulam músicas sertanejas, mas que de sertanejas não tem nada. E outra, eu não entendi por que nessa entrevista ele teria sido visto como um cara que odeia o Nordeste, tal. Como eu disse, ele tem participação com o Gabriel Pensador, que é um cara que detona o pessoal que discrimina nordestinos, que discrimina negros ou qualquer outras minorias. E pelo contrário, no vídeo, tem até um vídeo anterior, e no qual esse ele dá a resposta, ele pedindo voto a Lula. E ele faz uma crítica a Fernando Collor. Tanto Collor como Lula são nordestinos, um de Pernambuco, outro de Alagoas. Mas a crítica dele era porque Collor, né, era o cara bonito, era o cara rico, e que as pessoas se deixaram influenciar pela beleza, pela riqueza, e tinha um candidato que ele fala, não se expressava muito bem, tal, mas ele faz a defesa, porque na visão dele, Lula era o cara que representava o Brasil, era o cara que tinha ideias para realmente fazer o país crescer. Podia não ser o intelectual, podia não ser o cara bonito, podia não ser, sei lá, o cara mais elegante, mas era o cara que estava disposto a trabalhar pelo Brasil. Isso é a visão de Lulu Santos naquela época e de muitos artistas também da época, né, que vieram no período da ditadura, os que pegaram o final da ditadura. Muitos deles estavam apoiando Lula, né, o PT. Alguns acabaram se decepcionando hoje e partiram, estão apoiando outros partidos, outros estão mais neutros, né? Eu particularmente não fico nem com a direita nem com a esquerda, tento olhar o que tem de bom em ambos os lados, porque eu me decepcionei muito também me decepcionei com o PT, me decepcionei com a esquerda, mas também não sou um cara a favor da direita, né? A direita geralmente abre espaço para muitas ideias de extremistas religiosas, sabe? Que é um saco, né? Nessa passagem, com todo o respeito, não é discriminando a religião de alguém, é o fanatismo de alguns, né, em relação à religião. Mas ele expressou a opinião política dele. Então, se ele fosse um cara que odiasse tanto assim nordestinos, ele não teria pedido votos a Lula e feito a propaganda que ele fez, tanto no período da eleição como depois da eleição, quando já tinha encerrado, estava o processo de impeachment lá de Collor, e ele defendendo que Lula era o candidato que representava o Brasil, que tinha ideias para o Brasil, né, para a economia e para a educação e tudo mais. O que ele fez uma crítica pesada em cima do que ele da música sertaneja, porque ele achava que a música sertaneja
não estavam mais sendo música sertaneja, não era música de qualidade. E aí ele fala que artistas como ele, né, no caso da época tinha Lobão, Legião Urbana, que eram os artistas críticos, muitas vezes faltava espaço para eles na mídia, muitas vezes até para se defender de muitas coisas que ele falava. E ele aproveitou o momento, até foi no programa do Faustão, e fez esse desabafo aí. Então, o que isso tem tudo a ver com a democracia? Eu acho que é o seguinte, se a gente quer defender uma democracia realmente verdadeira, por mais que você não concorde com as ideias de uma pessoa, dê a liberdade dela falar. E se realmente ela fez um discurso realmente de ódio, de preconceito, que as autoridades façam uma punição realmente. Se o cara fez uma, uma propaganda contra negros, nordestinos, judeus, ciganos, homossexuais, enfim, ou um grupo religioso minoritário, ou como um pseudo-jornalista fez, dizer que os ateus são responsáveis pelas mortes do Brasil, né? Acho que não preciso nem dizer o nome desse cara. Então, que a justiça puna realmente esses discursos de ódio. Mas ali ele expressou apenas um ponto de vista dele, do qual eu concordo que a música sertaneja está degradante. Não é aquela música bela que tinha antigamente na vida realmente do povo sertanejo, do povo do campo. Então ele expressou uma opinião política dele, certo? Depois ele se retratou num vídeo, teve que se desculpar, não sei. Talvez pressão da mídia, não sei, não vou entrar nesses detalhes. Mas eu não vi nada que possa colocá-lo como uma pessoa preconceituosa contra o nordestino, negros ou o que for. Eu acho que é um puritanismo que essa sociedade vive. E quando aparece alguém que é um crítico mais ferrenho, mais punk, mais forte, ele acaba sendo o que todo mundo acha que ele é, não o que ele é realmente. A garganta tá ruim, peço desculpas aí a vocês. Enfim, voltando ao raciocínio. Então é tipo assim, por mais que eu concorde que muitas vezes ele, nos seus shows, né, nas suas falas, ele age de forma um tanto arrogante com o público. Arrogante assim, porque não é aquele cara amigável, né, como outros artistas que conversam. Eu achei muito massa o show do Capital Inicial aqui em Garanhuns, no Festival do Inverno, que os caras conversavam bastante com a plateia e faziam aquela animação, né, e você chega a sentir assim aquela energia rock, né, aquela roda punk, aquela coisa maravilhosa assim. Né? O show do Lu Santos aqui foi muito bom, mas foi muito parado, ele pouco dialogou com o pessoal. Então quanto a isso eu concordo. Mas uma coisa é eu criticar o Lu Santos assim, nessa questão da falta de diálogo dele, de aproximação com o público. Outra coisa é eu dizer que ele é um cara racista, tem preconceito com quem é do norte, nordeste, sendo que a crítica dele não foi nem em relação ao norte, nordeste, nem ao São Paulo, nem ao Rio de Janeiro, nem a nenhum estado do Brasil. A crítica dele foi em cima da questão artística, da questão musical, que não estava sendo coerente, que não estava sendo uma música de boa qualidade, um estilo que estava se degradando. E é uma opinião, ele está no direito democrático de se expressar e que se você observar bem, se você não for um cara muito preso, muito fanático, vai concordar. Hoje eu digo que o rock nacional também passa por essa decaída, porque com exceção das bandas antigas, né, que ainda estão fazendo músicas como Titãs, Capital Inicial mesmo, o próprio Lu Santos, vem fazendo algumas músicas novas muito boas, mas não surgiu uma banda nova assim de rock, assim, muito boa como a dos anos 80, do começo dos anos 90. Tem algumas bandas boas aí, mas é mais aquela coisa mais romântica, assim, não tem mais aquela pegada rock, assim, música romântica, músicas de amor, mas também músicas críticas, músicas politizadas. Só que no caso do sertanejo é aquela questão que eu falei, é mais cachaça, né? Gaia, a mesma coisa o funk é pior ainda, né? O forró de hoje não é o forró do Luiz Gonzaga, como eu falei, que é aquela música do povo nordestino, né? Enfrentando suas dificuldades, tanto aqui no Nordeste, quando viajam para o Sul, o Sudeste, em busca de melhores condições de vida. Então, eu acho o seguinte, que
nós estamos vivendo numa uma geração mimimi e que acaba colocando medo até em você se expressar. Então, até uma crítica que você faz que não é uma crítica racista, mas é uma crítica de uma coisa que você considera como errado e você quer expressar seu direito democrático de falar, e esse direito democrático acaba não sendo garantido. E você é taxado de tudo, né? E graças, não sei, graças à internet, eu pude pesquisar esses vídeos e ver que a coisa não é bem assim como a gente imagina. Mas eu imagino assim, nas épocas que não tinha internet, por exemplo, até antes de eu ter acesso à internet, principalmente na minha infância, como eu falei, que eu fui ensinado que ele era o cara que odiava o nordestino e tal. Quer dizer, essa era a única informação que eu tinha. Felizmente, com a internet, né, ainda a internet existe, né, pelo menos dessa forma que nós queremos que ela exista, eu pude recolher essas informações e contextualizar minha opinião. Mas e se eu não tivesse acesso a isso? Como é que seria? Então eu acho que a gente deve repensar nosso conceito de democracia e saber se democracia realmente está sendo o direito de cada um expressar seu ponto de vista, sua convicção, ou uma ditadura de maioria ou uma ditadura de minorias. Essa é uma reflexão que nós devemos fazer. Bem, era só isso. Agradeço a todos que assistiram até agora. Cliquem aí que gostei. Se não gostou, clique no gostei. Desculpa aí se eu ofendi alguém. Se gostou, adicione o vídeo aos favoritos e compartilhe aí nas demais redes sociais. E assistam aí o vídeo completo e muito obrigado a todos.